Canto 1, capítulo 11, verso 21. Bhagavans tatra bandhunam pauranam anuvartinam yatha vidhyupasangamya sarveshang manam adadhi. Tradução. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aproximou-se deles e ofereceu a devida honra e respeito a todos e cada um dos amigos, parentes, cidadãos e todos os outros que vieram recebê-lo e dar-lhes as boas-vindas. Significado. O Senhor Supremo, a personalidade de Deus, não é nem impessoal, nem um objeto inerte incapaz de corresponder aos sentimentos dos seus devotos. Aqui a palavra yatavidi, ou assim como convém, é significativa. Ele recíproca, assim como convém, com seus diferentes tipos de admiradores e devotos. É claro que os devotos puros são apenas de um tipo, porque eles não têm outro objetivo de serviço além do Senhor, e por isso o Senhor também corresponde a esses devotos puros de maneira conveniente, ou seja, ele está sempre atento a todos os problemas de seus devotos puros. Há outros que o designam como impessoal, e desse modo o Senhor também não assume nenhum interesse pessoal. Ele satisfaz a todos de acordo com seu desenvolvimento de consciência espiritual. E um exemplo desta reciprocidade exibe-se aqui com seus diferentes anfitriões. Canto 1, capítulo 11, verso 22. Prahvabhi vadana shlesha karasparasha smitikshanai ashvasya chasvapakebhyo varaishchabhimatair vibhuhu. Tradução. O Senhor Todo-Poderoso saudou todos ali presentes, inclinando sua cabeça, trocando congratulações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando encorajamentos e concedendo bênçãos, mesmo aos de classe mais baixa. Significado. Para receber o Senhor Shri Krishna havia todas as classes da população, começando com Vasudeva, o Gracena e Gargamuni, o pai, avô e o mestre, e descendo até as prostitutas e chândalas, que são habituados a comer cachorros. E cada um deles foi apropriadamente saudado pelo Senhor, em termos de classe e posição. Como entidades vivas puras, todos são partes integrantes separadas do Senhor, e assim ninguém é alheio à relação eterna com Ele. Tais entidades vivas puras são graduadas de maneira diferente, de acordo com a contaminação dos modos da natureza material. Mas o Senhor é igualmente afetuoso com todas as suas partes integrantes, a despeito da gradação material. Ele desce apenas para chamar novamente esses seres vivos materialistas de volta ao seu reino, e as pessoas inteligentes aproveitam-se dessa facilidade oferecida pela personalidade de Deus a todos os seres vivos. Ninguém é rejeitado no reino de Deus pelo Senhor, e cabe ao ser vivo aceitá-lo ou não. Canto 1, capítulo 11, verso 23. Svayangcha gurubhir vipraihi sadarai sthavarairapi ashirbhir yujamano nyer vandibhishcha vishat puram. Tradução.
Então o Senhor entrou pessoalmente na cidade, acompanhado pelos parentes mais velhos e brahmanas inválidos com suas esposas, todos oferecendo bênçãos e cantando as glórias do Senhor. Outros também louvaram as glórias do Senhor. Significado: os brahmanas na sociedade nunca estavam preocupados em acumular dinheiro para a futura vida retirada. Quando ficavam velhos e inválidos, eles costumavam aproximar-se da Assembleia dos Reis e, simplesmente por louvar os gloriosos feitos executados pelos reis, junto com suas esposas, eles costumavam ser providos em todas as necessidades da vida. Tais brahmanas não eram, por assim dizer, bajuladores dos reis, mas os reis eram verdadeiramente gloriosos por suas ações, e eles eram sinceramente ainda mais encorajados a atos piedosos por esses brahmanas, de maneira digna. O Senhor Sri Krishna é digno de todas as glórias, e os brahmanas rezadores e outros eram eles mesmos glorificados ao cantar as glórias do Senhor. Canto 1, capítulo 11, verso 24. Rajamargang gati krishne dvarakaya kulastriya harmyanyarurhur vibratadikshana mahotsavaha. Tradução: quando o Senhor Krishna passou pelas estradas públicas, todas as damas respeitáveis de Dvaraka subiram aos terraços de seus palácios simplesmente para dar uma olhadinha ao Senhor. Elas consideravam isso como o maior dos festivais. Significado: dar uma olhadela no Senhor é sem dúvida uma grande ocasião festiva, como consideravam as damas metropolitanas de Dvaraka. Isso ainda é seguido pelas senhoras devotas da Índia, especialmente durante os dias das cerimônias de Julana e Jamashtami. As senhoras da Índia ainda se aglomeram em grande número no templo do Senhor, onde sua forma transcendental eterna é adorada. A forma transcendental do Senhor instalada no templo não é diferente do Senhor em pessoa. Tal forma do Senhor chama-se Archa Vigraha, ou encarnação Archa, e é expandida pelo Senhor através de sua potência interna, simplesmente para facilitar o serviço devocional de seus inúmeros devotos que estão no mundo material. Os sentidos materiais não podem perceber a natureza espiritual do Senhor, e por isso o Senhor aceita a Archa Vigraha, que é aparentemente feita de elementos materiais, como a terra, a madeira e a pedra, mas na verdade não há contaminação material. Uma vez que o Senhor é Kaivalya, somente um, não há matéria nele. Ele é único e incomparável. E, portanto, o Senhor onipotente pode aparecer em qualquer forma sem ser contaminado pela concepção material. Portanto, as festividades nos templos do Senhor, como são geralmente comemoradas, são como os festivais executados nos dias em que o Senhor se manifestou em Dvaraka, há cerca de 5.000 anos atrás. Os acharyas autorizados, que conhecem perfeitamente a ciência, instalam tais templos do Senhor sob princípios regulativos, simplesmente para oferecer facilidades ao homem comum, mas as pessoas que são menos inteligentes, sem serem versadas na ciência, mal interpretam esta grande tentativa como sendo idolatria e metem o nariz onde não são chamadas.
Portanto, as senhoras ou homens que observam festivais nos templos do Senhor, simplesmente para dar uma olhada na forma transcendental, são milhares de vezes mais gloriosos que aqueles que desacreditam na forma transcendental do Senhor. Parece, por esse verso, que os habitantes de Dvaraka eram todos proprietários de grandes palácios. Isso indica a prosperidade da cidade. As damas subiram aos terraços simplesmente para dar uma olhada na procissão e no Senhor. As damas não se misturavam com a multidão na rua, e assim sua respeitabilidade era perfeitamente observada. Não havia igualdade artificial com o homem. A respeitabilidade feminina é mais elegantemente preservada, mantendo a mulher separada do homem. Os sexos não devem se misturar irrestritamente. Canto 1, capítulo 11, verso 25. Nityang nirikshamananang yadapidvara kaukasam navitripyantihi dresha shriyodhamangamachutam. Tradução. Os habitantes de Dvaraka estavam regularmente acostumados a olhar o reservatório de toda a beleza, o Senhor infalível, mas mesmo assim eles nunca ficavam saciados. Significado. Quando as senhoras da cidade de Dvaraka subiam aos terraços de seus palácios, elas nunca pensavam que tinham anteriormente visto muitas vezes o belo corpo do Senhor infalível. Isso indica que elas nunca saciavam seu desejo de ver o Senhor. Qualquer coisa material, vista por um certo número de vezes, finalmente torna-se sem atração por causa da lei da saciedade. A lei da saciedade age materialmente, mas não há campo de ação para ela no reino espiritual. A palavra infalível é significativa aqui, porque embora o Senhor tenha misericordiosamente descido à terra, ainda assim ele é infalível. As entidades vivas são falíveis, porque quando entram em contato com o mundo material, elas perdem sua identidade espiritual, e assim o corpo materialmente obtido torna-se sujeito a nascimento, crescimento, transformação, situação, deterioração e aniquilação sob as leis da natureza. O corpo do Senhor não é assim. Ele desce como é e nunca está sob a influência das leis dos modos materiais. Seu corpo é a fonte de tudo que existe, o reservatório de toda a beleza além de nossa experiência. Ninguém, portanto, fica saciado de ver o corpo transcendental do Senhor, porque sempre há manifestações de beleza cada vez mais novas. O nome transcendental, a forma, as qualidades, o séquito, etc., são todos manifestações espirituais, e não há saciedade no cantar do santo nome do Senhor. Não há saciedade em discutir as qualidades do Senhor, e não há limite para o séquito do Senhor. Ele é a fonte de tudo e é ilimitado. Canto 1, capítulo 11, verso 26. Shriyo nivaso yasyura panapatrang mukhang drasham bahavo lokapalanang saranganang padambujam. Tradução. O peito do Senhor é a morada da deusa da fortuna. Seu rosto, semelhante à lua, é o receptáculo para os olhos que anseiam por
tudo que é belo. Seus braços são os lugares de repouso dos semideuses administrativos, e seus pés de lótus são o refúgio dos devotos puros que nunca cantam nem falam de outra coisa senão sua onipotência. Significado: existem diferentes classes de seres humanos, todos buscando diferentes gozos em diferentes objetos. Há pessoas que estão buscando os favores da deusa da fortuna, e a elas as literaturas védicas informam que o Senhor é sempre servido com toda a reverência por milhares e milhares de deusas da fortuna em Chintamani Dhama, a morada transcendental do Senhor, onde todas as árvores são árvores dos desejos e os prédios são feitos de Chintamani, gemas espirituais. O Sr. Govinda está ocupado ali em apacentar as vacas Surabhi como sua ocupação natural. Essas deusas da fortuna podem ser vistas automaticamente se somos atraídos pelos aspectos corpóreos do Senhor. Os impersonalistas não podem observar essas deusas da fortuna por causa de seu hábito especulativo seco. E para aqueles que são artistas, dominados pela bela criação, seria melhor verem o belo rosto do Senhor para obterem completa satisfação. O rosto do Senhor é a corporificação da beleza. Aquilo que eles chamam de bela natureza é apenas seu sorriso, e aquilo que eles chamam de doces melodias dos pássaros são apenas amostras da voz sussurrante do Senhor. Existem semideuses administrativos encarregados do serviço departamental da administração cósmica, e há pequenos deuses administrativos no serviço estatal. Eles estão sempre temerosos de outros competidores, mas se eles se refugiam nos braços do Senhor, o Senhor pode protegê-los sempre do ataque dos inimigos. Um servo fiel do Senhor, ocupado no serviço de administração, é o líder executivo ideal e pode proteger bem o interesse da população em geral. Outros pretensos administradores são símbolos de anacronismos conducentes à aguda aflição das pessoas governadas por eles. Os administradores podem permanecer a salvo sob a proteção dos braços do Senhor. A essência de tudo é o Senhor Supremo. Ele é chamado de Saram. E aqueles que cantam e falam sobre ele são chamados de Charangas, ou devotos puros. Os devotos puros estão sempre ansiando pelos pés de lótus do Senhor. O lótus tem um tipo de mel que é transcendentalmente saboreado pelos devotos. Eles são como as abelhas que estão sempre atrás do mel. Srila Rupa Goswami, o grande devoto Acharya da Gaudiya Vaishnava Sampradaya, canta uma canção sobre esse mel do lótus, comparando-se à abelha. Ó meu Senhor Krishna, suplico oferecer-vos minhas preces. Minha mente é como a abelha e está em busca de algum mel. Portanto, por favor, dai à minha mente, abelha, um lugar a vossos pés de lótus, que são as fontes de todo o mel transcendental. Eu sei que mesmo grandes semideuses como Brahma não veem os raios das unhas dos vossos pés de lótus, muito embora estejam ocupados em profunda meditação por anos a fio. Ainda assim, ó infalível, essa é a minha ambição, pois vós sois muito misericordioso com vossos devotos rendidos. Ó Madhava, também sei que não tenho devoção genuína pelo serviço a vossos pés de lótus, mas porque vossa onipotência é inconcebivelmente poderoso, podeis fazer o impossível. Vossos pés de lótus podem tornar ridículo mesmo o néctar do reino celestial,
e, portanto, estou muito atraído por eles. Ó Supremo Eterno, por favor, deixai, portanto, minha mente fixar-se em vossos pés de lótus, para que eu possa ser eternamente capaz de saborear o gosto do vosso serviço transcendental. Os devotos se contentam de estarem situados aos pés de lótus do Senhor e não têm ambição de ver seu rosto todo belo, nem aspiram à proteção dos longos braços do Senhor. Eles são humildes por natureza e o Senhor é sempre favorável a tais devotos humildes. Canto 1, capítulo 11, verso 27. Sitata patra vyajanair upaskrita prasuna varshair abhivarshita pathi Pishangavasa vanamaraya babhau ghano yatharkorupa chapa vaidyutaihi. Tradução. Enquanto o Senhor passava pela estrada pública de Dvaraka, sua cabeça era protegida da luz do sol por um guarda-sol branco. Abanos de plumagem branca moviam-se em semicírculos e chuvas de flores caíam sobre a estrada. Suas roupas amarelas e guirlandas de flores pareciam uma nuvem escura que estivesse simultaneamente cercada pelo sol, pela lua, pelo relâmpago e pelo arco-íris. Significado: o sol, a lua, o arco-íris e o relâmpago não aparecem no sol simultaneamente. Quando há sol, o luar torna-se insignificante. E se há nuvens e arco-íris, não há manifestação de relâmpago. O matiz corpóreo do Senhor é assim como a nuvem nova de monção. Aqui ele é comparado à nuvem. O guarda-sol branco sobre sua cabeça é comparado ao sol. O movimento do abano de cauda de iaque é comparado à lua. As chuvas de flores são comparadas às estrelas. Suas roupas amarelas são comparadas ao arco-íris. Desse modo, todas essas atividades no firmamento, sendo fatores de simultaneidade impossível, não podem ser ajustadas pela comparação. O ajuste só é possível quando pensamos na potência inconcebível do Senhor. O Senhor é todo-poderoso e em sua presença qualquer coisa impossível pode tornar-se possível através de sua energia inconcebível. Mas a situação criada no momento de sua passagem nas estradas de Dvaraka era bela e não podia ser comparada a nada além da descrição dos fenômenos naturais. Canto 1, capítulo 11, verso 28. Pravishtas tu grihang pitro parishvakta swamatribhi bhavande shirasa sapta divaki pramukhamudam. Tradução. Após entrar na casa de seu pai, ele foi abraçado pelas mães presentes, e o Senhor ofereceu-lhes reverências colocando sua cabeça aos seus pés. As mães eram encabeçadas por Devaki, sua mãe verdadeira. Significado: parece que Vasudeva, o pai do Senhor Krishna, tinha lugares residenciais completamente separados, onde vivia com suas 18 esposas, das quais Srimati Devaki é a mãe verdadeira do Senhor Krishna. Mas apesar disso, todas as madrastas eram igualmente afetuosas com ele, como se evidenciará no verso seguinte. O Senhor Krishna também não distinguia sua mãe verdadeira de suas madrastas.
e ele ofereceu igualmente suas reverências a todas as esposas de Vasudeva presentes na ocasião. Também, de acordo com as escrituras, existem 7 mães: a mãe verdadeira, a esposa do mestre espiritual, a esposa de um brahmana, a esposa do rei, a vaca, a ama e a terra. Todas elas são mães. Através desse preceito dos Shastras, mesmo a madrasta, que é a esposa do pai, também é tão boa quanto a mãe, porque o pai é também um dos mestres espirituais. O Senhor Krishna, o Senhor do Universo, representa o papel do filho ideal, simplesmente para ensinar aos outros como tratar suas madrastas. Canto 1, capítulo 11, verso 29. Ta putramankamaropya sneha snutapayodharaha harisha vihvalitatmana sishichur nitra jair jalaihi. Tradução. Após abraçar seu filho, as mães sentaram-no em seus colos. Devido à afeição pura, o leite derramou de seus seios. Elas estavam dominadas pelo deleite, e as lágrimas de seus olhos molhavam o Senhor. Significado. Quando o Senhor Krishna estava em Vrindavana, mesmo as vacas costumavam deixar correr o leite devido à afeição por ele. E o Senhor costumava retirar leite dos mamilos de todos os seres vivos a ele afeiçoados. O que dizer então das madrastas que já eram tão boas como sua própria mãe? Canto 1, capítulo 11, verso 30. Adhavishat swabhavanam sarvakamam anuttamam prasada yatra patninam sahasrani chashodasha. Tradução. Logo a seguir, o Senhor entrou em seu palácio, que eram perfeitos ao extremo. Suas esposas viviam ali. Elas somavam mais de 16.000. Significado. O Senhor Krishna tinha 16.108 esposas, e para todas e cada uma delas havia um palácio plenamente equipado, completo com os recintos e jardins necessários. A descrição completa desses palácios é dada no 10º canto. Todos os palácios eram feitos do melhor mármore. Eles eram iluminados por joias e decorados com cortinas e carpetes de veludo e seda, belamente decorados e bordados com rendas de ouro. A personalidade de Deus significa aquele que é pleno de todo o poder, de toda a energia, todas as opulências, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Portanto, nos palácios do Senhor não havia falta de nada para satisfazer os desejos do Senhor. O Senhor é ilimitado e, portanto, seus desejos também são ilimitados. E o suprimento também é ilimitado. Sendo tudo ilimitado, isso é concisamente descrito aqui como Sarvakama, ou cheio de todos os equipamentos desejáveis. Canto 1, capítulo 11, verso 31. Patnya pating praoshya grihanupagatam vilokya sanjata mano mahotsavaha uttasthura arat sahasasanashayat sakang vratairvadirita lochanananaha. Tradução. As rainhas do Senhor Shri Krishna
rejubilaram-se em suas mentes por ver seu esposo em casa, após um longo período de ausência. As rainhas levantaram-se depressa de seus assentos e meditações. Conforme era socialmente costumeiro, elas cobriram seus rostos recatadamente e olharam em volta com timidez. Significado: como se mencionou acima, o Senhor entrou em seus palácios residenciais ocupados por 16.108 rainhas. Isso significa que o Senhor expandiu-se de uma só vez em tantas expansões plenárias quanto rainhas e palácios havia, e entrou em todos e cada um deles simultaneamente e separadamente. Eis aqui outra manifestação do aspecto de sua potência interna. Ele pode expandir-se em tantas formas de identidade espiritual quanto deseja, muito embora ele seja único e incomparável. No Shruti Mantra, confirma-se que o Absoluto é somente um, e todavia ele se converte em muitos tão logo o deseje. Essas expansões múltiplas do Senhor Supremo manifestam-se como porções plenárias e separadas. As porções separadas são representações de sua energia, e as porções plenárias são manifestações de sua personalidade. Desse modo, a personalidade de Deus manifestou-se em 16.108 expansões plenárias e entrou simultaneamente em todos e cada um dos palácios das rainhas. Isso chama-se Vaibhava, ou a potência transcendental do Senhor. E porque pode fazê-lo, ele também é conhecido como Yogeshvara. Ordinariamente, um yogi, ou ser vivo místico, é capaz de expandir-se no máximo em 10 expansões de seu corpo. Mas o Senhor pode fazê-lo à extensão de muitos milhares ou infinitamente, de acordo com seu desejo. Os descrentes ficam atônitos ao saber que o Senhor Krishna casou-se com mais de 16.000 rainhas, porque eles pensam que o Senhor Krishna é um deles e medem a potência do Senhor através de suas próprias potências limitadas. Devemos saber, portanto, que o Senhor nunca está ao nível dos seres vivos, que são nada mais que expansões de sua potência marginal. E nunca devemos igualar o potente à potência, embora haja muito pouca diferença de qualidade entre o potente e a potência. As rainhas também eram expansões de sua potência interna. E desse modo, o potente e as potências estão perpetuamente intercambiando prazeres transcendentais, conhecidos como passatempos do Senhor. Não devemos, portanto, ficar atônitos ao saber que o Senhor casou-se com tantas esposas. Ao contrário, devemos afirmar que mesmo que o Senhor se casasse com 16 bilhões de esposas, ele ainda não estaria manifestando completamente sua potência ilimitada e inesgotável. Ele casou-se apenas com 16.000 esposas e entrou em todos e cada um dos diferentes palácios apenas para imprimir na história dos seres humanos, na superfície da terra, que o Senhor jamais é igual ou inferior a nenhum ser humano, por mais poderoso que ele seja. Ninguém, portanto, é igual ou superior ao Senhor. O Senhor é sempre grande sob todos os aspectos. Deus é grande. É uma verdade eterna. Portanto,
Logo que as rainhas viram à distância seu esposo, o qual estivera fora de casa por algum período, devido à batalha de Kurukshetra, todas elas despertaram do sono da meditação e prepararam-se para receber seu muito amado. De acordo com os preceitos religiosos de Yajnavalkya, uma mulher cujo esposo está longe do lar não deve participar de quaisquer funções sociais, não deve decorar o corpo, não deve rir e não deve ir à casa de nenhum parente em nenhuma circunstância. Esse é o voto das senhoras cujos esposos estão fora de casa. Ao mesmo tempo, também se prescreve que uma esposa nunca deve se apresentar diante do esposo sem estar asseada. Ela deve decorar-se com ornamentos e bons vestidos e deve sempre apresentar-se diante do esposo com espírito feliz e jubiloso. As rainhas do Senhor Krishna estavam todas em meditação, pensando na ausência do Senhor, e estavam sempre meditando nele. Os devotos do Senhor não podem viver um momento sequer sem meditar no Senhor, para não falar das rainhas que eram todas deusas da fortuna, encarnadas como rainha nos passatempos do Senhor em Dvaraka. Elas nunca podem estar separadas do Senhor, seja por presença, seja por transe. As gopis de Vrindavana não podiam se esquecer do Senhor quando o Senhor estava ausente, apacentando as vacas na floresta. Quando o Senhor menino Krishna estava ausente na aldeia, as gopis em casa costumavam ficar em ansiedade, porque ele atravessava o chão rude com seus suaves pés de lótus. Pensando assim, às vezes elas ficavam imersas em transe e mortificadas dentro de seus corações. Essa é a condição dos associados puros do Senhor. Elas estão sempre em transe, e da mesma forma as rainhas também estavam em transe durante a ausência do Senhor. Agora, tendo visto o Senhor à distância, elas abandonaram de imediato todas as ocupações, incluindo os votos femininos acima descritos. De acordo com Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, houve uma reação psicológica regular naquela ocasião. Em primeiro lugar, ao levantarem-se de seus assentos, embora quisessem ver seu esposo, elas foram detidas por causa do recato feminino. Mas devido ao forte êxtase, elas superaram aquele momento de fraqueza e ficaram tomadas pela ideia de abraçar o Senhor. E esse pensamento, de fato, tornou-as inconscientes do ambiente ao redor. Esse estado primário de êxtase rompeu todas as outras formalidades e convenções sociais, e então elas escaparam de todos os obstáculos no caminho de se encontrarem com o Senhor. E esse é o estágio perfeito de encontrar o Senhor da alma, Shri Krishna. Canto 1, capítulo 11, verso 32. Tamatma jaira drashtibhirantaratmana turanta bhava parirebhire patim niruddham mapyashravadambu netrayor vilajyati nang bhreguvarya vaiklavat. Tradução. A êxtase insuperável era tão forte que as rainhas, que eram recatadas, primeiramente abraçaram o Senhor no âmago mais recôndito de seus corações. Então elas o abraçaram visualmente, e então enviaram seus filhos para abraçá-lo, que é o mesmo que abraçá-lo pessoalmente. Mas, ó líder entre os brigos, embora tentassem refrear seus sentimentos, elas inadvertidamente derramavam lágrimas. Significado.
Embora devido ao recato feminino houvesse muitos obstáculos para abraçar o querido esposo, o Sr. Shri Krishna, as rainhas executaram aquele ato ao vê-lo, ao colocá-lo no recôndito de seus corações e ao enviar seus filhos para abraçá-lo. Não obstante, o ato permaneceu inacabado e lágrimas rolaram sobre suas faces, apesar de todos os esforços para reprimi-las. Uma pessoa abraça indiretamente o esposo ao enviar o filho para abraçá-lo, porque o filho se desenvolve como parte do corpo da mãe. O abraço do filho não é exatamente o abraço de esposo e de esposa do ponto de vista sexual, mas tal abraço é satisfatório do ponto de vista afetivo. O abraço dos olhos é mais afetivo na relação conjugal. E assim, segundo Srila Jiva Goswami, não há nada de errado nesse intercâmbio de sentimento entre esposo e esposa. Canto 1, capítulo 11, verso 33. Yadjapyasau parashvagatura gatas tathapi tasyangre yugam navam pade patika viramita tat padachalapi yachrirna jahati karhichit. Tradução. Embora o Sr. Krishna estivesse constantemente ao lado delas, bem como sozinho, exclusivamente, com cada uma delas, seus pés pareciam-lhes cada vez mais novos. A deusa da fortuna, embora por natureza seja sempre móvel e inquieta, não pôde deixar os pés do Senhor. Que mulher então poderia desapegar-se daqueles pés depois de ter se abrigado neles? Significado. Os seres vivos condicionados estão sempre em busca do favor da deusa da fortuna, embora por natureza ela esteja se movendo de um lugar para o outro. No mundo material, ninguém é permanentemente afortunado, por mais hábil que seja. Tem havido muitos grandes impérios em diferentes partes do mundo. Tem havido muitos reis poderosos por todo o mundo. E tem havido muitos homens afortunados, mas todos têm sido gradualmente liquidados. Essa é a lei da natureza material. Mas espiritualmente isso é diferente. Segundo a Brahma Samhita, o Senhor é servido muito respeitosamente por centenas e milhares de deusas da fortuna. Elas também estão sempre no lugar solitário junto ao Senhor. Mas ainda assim, a associação do Senhor é tão inspiradoramente cada vez mais fresca que elas não podem deixar o Senhor por um momento sequer, muito embora elas sejam inquietas por natureza e movam-se por todas as partes. A relação espiritual com o Senhor é tão vivificante e cheia de recursos que ninguém pode deixar a companhia do Senhor depois de ter se abrigado nele. Os seres vivos são constitucionalmente de natureza feminina. O masculino, ou desfrutador, é o Senhor, e todas as manifestações de suas diferentes potências são de natureza feminina. Na Bhagavad Gita, os seres vivos são designados como Paraprakriti, ou a potência superior. Os elementos materiais são a Paraprakriti, ou potência inferior. Tais potências são sempre empregadas para a satisfação do empregador, ou desfrutador. O desfrutador supremo é o próprio Senhor, como se afirma na Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Portanto, quando diretamente ocupadas no serviço ao Senhor, as potências revivem seu aspecto natural, e assim não há disparidade na relação entre o potente e a potência.
Geralmente as pessoas ocupadas em serviço estão sempre buscando algum posto sob o governo ou sob o desfrutador supremo do Estado. Uma vez que o Senhor Supremo é o supremo desfrutador de tudo dentro ou fora do universo, é uma felicidade ser empregado por Ele. Uma vez ocupado no serviço governamental supremo do Senhor, nenhum ser vivo deseja livrar-se da ocupação. A perfeição máxima da vida humana é buscar algum emprego no serviço supremo do Senhor. Isso nos fará extremamente felizes. Não devemos buscar pela móvel deusa da fortuna, fora do relacionamento com o Senhor. Canto 1, capítulo 11, verso 34. Evam nripanang kshitibhara janmanam akshauhinibhi parivritta tejasam vidhaya vairang shvasano yathanalam mitho vadheno parato nirayudha. Tradução. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis que eram o peso para a terra. Eles estavam cheios de si por sua força militar, seus cavalos, elefantes, quadrigas, infantaria, etc. Ele próprio não era um participante da luta. Ele simplesmente criou hostilidade entre os poderosos administradores, os quais lutaram entre si. Ele era como o vento que provoca fricções entre os bambus e, desse modo, ateia o fogo. Significado. Como se afirmou acima, os seres vivos não são os verdadeiros desfrutadores das coisas que se manifestam com a criação de Deus. O Senhor é o proprietário e desfrutador genuíno de tudo que está manifestado em sua criação. Desfortunadamente, influenciados pela energia ilusória, os seres vivos tornam-se falsos desfrutadores sob o ditame dos modos da natureza. Inflados por essa falsa noção de se tornarem Deus, os seres vivos iludidos aumentam sua força material através de muitas atividades e assim convertem-se num fardo para a terra, tanto que a terra fica completamente inabitável para as pessoas sãs. Esse estado de coisas chama-se Dharmasya Glani, ou abuso da energia do ser humano. Quando esse abuso da energia humana torna-se proeminente, os seres vivos mais sensatos ficam molestados pela situação desastrosa criada pelos administradores imorais, que são simples fardos para a terra. E o Senhor aparece, através de sua potência interna, unicamente para salvar a seção sadia da humanidade e para aliviar o fardo devido aos administradores terrenos em diferentes partes do mundo. Ele não favorece nenhum dos administradores indesejáveis, mas através do seu poder potencial, ele cria hostilidade entre tais administradores indesejáveis. Assim como o ar provoca fogo na floresta através da fricção de bambus. O fogo na floresta ocorre automaticamente devido à força do ar e, analogamente, a hostilidade entre os diferentes grupos políticos ocorre pelo desígnio invisível do Senhor. Os administradores indesejáveis, inflados pelo falso poder e força militar, põem-se a lutar assim entre si por causa de conflitos ideológicos e, desse modo, esgotam todos os seus poderes. A história do mundo reflete realmente essa vontade do Senhor, e isso continuará ocorrendo até que os seres vivos estejam apegados ao serviço ao Senhor. Na Bhagavad Gita, capítulo 7, o verso 14, este fato é muito vividamente descrito. E está dito ali:
A energia ilusória é minha potência, e desse modo não é possível aos seres vivos dependentes superarem a força dos modos materiais. Mas aqueles que se abrigam em mim, a personalidade de Deus Shri Krishna, podem cruzar o gigantesco oceano da energia material. Isso significa que ninguém pode estabelecer paz e prosperidade no mundo através de atividades fruitivas ou de filosofia especulativa ou ideologia. O único caminho é render-se ao Senhor Supremo e, assim, livrar-se da ilusão da energia ilusória. Desafortunadamente, as pessoas que estão ocupadas em trabalho destrutivo são incapazes de se render à personalidade de Deus. Todas elas são tolos de primeira ordem. São a mais baixa espécie de vida humana. São despojadas de seu conhecimento, embora aparentemente pareçam ser academicamente educadas. Todas elas são de mentalidade demoníaca, sempre desafiando o poder supremo do Senhor. Aqueles que são muito materialistas, sempre ansiando por poder e força materiais, são indubitavelmente tolos de primeira ordem, porque não têm informação da energia viva e, sendo ignorantes desta ciência espiritual suprema, estão absortos na ciência material, que acaba com o fim do corpo material. São a escória da humanidade, porque a vida humana destina-se especialmente a restabelecer a relação perdida com o Senhor. E eles perdem essa oportunidade ao ocupar-se em atividades materiais. Eles são despojados do seu conhecimento porque, mesmo após prolongada especulação, eles não podem alcançar o estágio de conhecer a personalidade de Deus, o summum bonum de tudo. E todos eles são homens de princípios demoníacos e sofrem as consequências disso, como aconteceu a heróis materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros.